Bom, pessoal, estamos de novo ao vivo, tá? Não sei o que aconteceu aqui, que não estava indo no Facebook, nem sei se está agora, tá? Mas se você puder, vocês que estão aí nos grupos, né, convidar os seus amigos aí no Facebook, nos ajudem, tá bom? Deus abençoe Bom, vocês. vamos lá. Vamos lá, vamos então aqui. Então, vamos começar já com vamos para a primeira pergunta logo de cara, né? Vamos lá. Vamos lá então. Porque Bom, muitos. primeiro, antes de responder aqui, né, como está começando um novo vídeo, quero agradecer de novo aí, viu, Júnior, o convite. Te pedir também perdão pela demora, né, de conseguir fazer uma live, pelo menos em 2021, mas os compromissos estavam bem apertados e acabei que não consegui vir antes, mas vamos lá. Estamos ao vivo também no Face, acabei de olhar. Oh, que beleza. Então, seguindo o barco aqui. E Vamos aí? lá, então. Vamos à primeira pergunta, então, né? Vamos lá. Por que, na sua opinião, né, muitos cristãos vivem como se não conhecessem a Deus? Olha, Júnior, eu estava pensando um pouco sobre essa pergunta e, na verdade, a resposta a gente acaba concluindo que ela é mais simples do que parece, tá? Por que muitos cristãos não vivem como se não conhecessem a Deus? Porque, de fato, não conhecem a Deus. E a gente precisa entender um pouco mais isso a fundo, porque tem pessoas que pensam que conhecem a Deus e, a partir da própria percepção, que é totalmente superficial acerca de Deus, elas pensam que sabem como Deus está agindo, sabem quem Deus é, e aqui não se trata de defender que todos sejam, por exemplo, doutor em teologia. Uhum. Mas se você pegar a grande parte das pessoas que dizem que conhecem Deus, por exemplo, são pessoas que nem sequer leram a Bíblia, menos ainda o Evangelho. Tem uma pesquisa que eu vi que, se eu não me engano, foi no Instituto Billy Graham, né, que fala que dos cristãos, aproximadamente 90 cristãos, ou ditos cristãos, nunca nem leram a Bíblia inteira, e, se eu não me engano, acho que era 78%, nunca nem tinham lido os evangelhos sequer. Então, uma das premissas muito básicas é que como é que você pode ser algo que você não conhece? Como é que você pode ser um contador, por exemplo, eu sou contador, como é que você pode ser um contador se você não estudou contabilidade? Como é que você pode ser um jardineiro se você não conhece o ofício de cortar as gramas e de fazer o que tem que ser feito? Então, a premissa ela é simplesmente essa. Por que muitos cristãos vivem como se não conhecessem a Deus? A primeira das respostas é porque não conhecem de fato. Segundo, estão presos na sua religiosidade, que é extremamente medíocre, porque, assim, tem algumas vertentes aí nessa questão da mediocridade, pelo fato de que muitos batem o cartão na igreja, mas com aquele sentimento, né? Não, eu vou na igreja, então necessariamente o fato de eu ir na igreja não importa se eu assimilei o que foi ministrado, na verdade não importa nem o que está sendo pregado. O importante é que eu fui, e aí, a partir do meu ir, e moralmente fazer algum tipo de obrigação de ir na igreja, acaba que a pessoa ela pensa que ela é uma cristã. Esse é uma das primeiras questões, né? A segunda que eu posso colocar aqui são aqueles que estão presos no ativismo. A pessoa ela acaba indo para a igreja, ela tem um conhecimento muito superficial sobre o que é o evangelho, sobre o que é Jesus, mas ela, por alguma razão, se acha já capaz de pregar, de fazer acontecer, e aí ela fica naquele ativismo constante, a qual ela não para nem para orar, nem para ler a palavra, e vai ganhando voz, vai ganhando espaço, é assim que surge também muitas heresias, né? Que são ensinadas aí em diversas igrejas, em diversos grupos que a gente vê, porque as pessoas elas não aprendem o que vão falar. Elas fazem uma espécie de julgamento, uma noção do que é o evangelho, mas é uma noção que, para eles, existe uma atitude bem desonesta dessa noção, porque não se põe à prova diante da Bíblia, porque esta, sim, deveria ser a origem desse tipo de ensinamento, e não importa se o que a Bíblia diz, o que importa é que a pessoa vai para os lugares e sai falando e quer falar. Então, assim, é muito tenso você lidar com isso, porque isso está presente em todas as vertentes que você puder imaginar. Redes sociais, igrejas, púlpitos de universidades, isso é muito comum você ver pessoas que dizem que conhecem a Deus e que não conhecem a Deus e que nunca nem tiveram algum tipo de experiência que o transformasse de verdade. Então, a gente chega numa triste conclusão de que a gente realmente tem que pregar muito o evangelho, claro, para aqueles que não conhecem, mas quem é que conhece?
Esta é a grande questão. O fato de uma pessoa estar dentro de uma igreja hoje não significa em si mesmo que ela conhece o evangelho. Então, quando você me faz uma pergunta assim, olha, por que muitas pessoas vivem como se não conhecessem a Deus? É porque de fato não conhecem. É porque de fato elas limitaram, de alguma forma, dentro da sua percepção, não limitaram Deus, porque Deus não é limitável, mas limitaram a percepção de Deus a partir do teu viés, a partir do que eles acharam que é. Então, exemplo, tem muita gente que acha, o Júnior, que Deus existe para fazer as pessoas ricas, por exemplo. Tem gente que acha isso. Tem gente que acha que barganhando com Deus você vai ser milionário, como muitas falsas igrejas propagam por aí, e a pessoa acha que Deus realmente está a serviço de fazer você rico. E aí, quando você vai ler a Bíblia, por exemplo, você vê que o envio de Jesus aqui a este mundo, o próprio Deus andando aqui nesta terra, né, um com o Pai, você percebe que ele veio aqui consertar o problema do pecado, veio salvar o homem. E aqui eu não estou demonizando aquelas pessoas que têm uma condição financeira melhor, que não é isso, mas isto não era a prioridade. A prioridade era que os pecadores realmente se arrependessem de seus pecados. Então tem gente que resume Deus nesse contexto. Não, eu sou filho de Deus, eu tenho que comer o melhor dessa terra, então ele está aqui, o serviçal é ele, e aí eu determino, eu mando, eu faço minhas macumbas gospels aí, né, faço meus votos, minhas coisas, e ele tem que me abençoar porque eu estou exigindo isso dele, como se Deus fosse o nosso empregado. Tem gente que limita Deus nessas coisas. Outro exemplo, tem Deus que limita Deus a uma ação de cura. Então, claro que como cristão, eu acredito que Deus pode curar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de pessoa. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Mas dizer que Deus ele existe meramente para esse tipo de cura física é um absurdo muito grande, porque quando nós lemos a palavra de Deus, o Criador, criou todo o universo, é tentar limitar a ação de Deus. Então, as pessoas não conhecem de fato a Deus. É isso que eu acho que tem que ser muito claro aqui para nós. Há um abismo de diferença entre pensar que se conhece Deus, daquilo que é possível de conhecer Deus, e conhecer Deus de fato. Porque o Deus de fato, quando nós conhecemos Ele, há uma transformação dentro do nosso caráter e há uma mudança dentro do nosso interior que é contínua, que nós vamos aí sendo transformados de tempos em tempos. Né? Agora, enfim, por que muitas pessoas então vivem desta forma? Porque tiveram uma experiência com Deus que não é o verdadeiro Deus da Bíblia, e aí vai ter também diversos outros desdobramentos, né? A questão de, muitas vezes, a pessoa ir numa falsa igreja, que uma falsa igreja não vai apresentar o Deus de verdade. Tem, sim, a questão da preguiça, né? Até porque a Bíblia fala muito sobre a questão de que muitos vão procurar mestres que agrade o coração de cada um deles. Isso é comum. Mas, infelizmente, muitos pensam que são cristãos, mas não são. E aí a gente tem, assim, se a gente fosse tentar esmiuçar aqui as várias nuances que a gente pode encontrar dessa pergunta, cara, a gente tem uma live, fazer um corujão gospel aqui no Louvor Genuíno, né? Para a gente ir longe nesse assunto, porque é muito amplo, mas eu vejo assim que talvez a maior diretriz que a gente possa ter é essa mesmo. As pessoas vivem como se não conhecem, vivem como se não conhecessem Deus, porque de fato não conhecem Deus. E você acha que, né, ainda um pouco nessa pergunta, Sim. você acha que o fato dessa pessoa, né, de muitos não acharem assim, viverem, né, como se conhecessem, mas na verdade não conhecem, você acha que entra nisso também o fato de muitos acharem que hoje em dia tudo é normal? Pecado Claro. é normal, falar palavrão é normal, tudo se acha também por causa disso, muito virou, por não conhecer a Deus, nesse caso, né, tudo para ele é normal. Sim. Olha, a questão do não conhecer a Deus envolve, dentre os vários atributos de Deus, não conhecer a santidade de Deus. Quando a gente discute um pouquinho sobre ser santo, né, e a gente estuda muito isso quando a gente discute filosoficamente alguns conceitos, a gente chega em algumas das conclusões. Primeiro, não há nada comparável com a santidade de Deus que, por exemplo, eu não posso fazer analogia de Deus com alguma coisa porque não existe nada maior do que ele. Então, existe alguém que seja tão santo quanto Deus? Não. Quem existe, quem é a santidade, é Deus, é óbvio. Quem não conhece esta santidade, quer lendo o Antigo Testamento, que no Antigo Testamento eu acho que isso fica um pouco mais claro, porque quando Deus ele coloca ali o exemplo, você vai Gênesis, né? Você vai lendo a sequência ali do Pentateuco,
você começa a ver o tanto de leis que se tinham na época, não porque era um legalismo iminente, mas era o padrão que Deus exigia do povo que era escolhido dele, que era um padrão que estava intimamente ligado à santidade. Ponto. Então, não conhecer esta santidade é um grande problema para os nossos dias de hoje, porque as pessoas, elas realmente pensam assim, não, mas o Antigo Testamento, ele está mofado na questão da literalidade, mas na questão moral ele prevalece. Obviamente, você vai ler, você não vai poder fazer o seguinte, um olho por olho, dente por dente, que senão você vai preso. Mas se você olha assim, olha, por exemplo, existe lá em Levítico, né? Olha, não fale o nome de Deus repetidas vezes em vão, por exemplo, porque isso era um pecado. Então, quando você lidar com uma circunstância dessa, então, se até o ato de você usar o nome de Deus sem o menor tipo de escrúpulo, quem dirá esses tipos de palavras são palavrões, etc. e tal, que também vai denotar aquilo que está dentro do seu coração, né? A boca vai falar do que o coração está cheio. E aí a gente entra de volta um pouco para essa questão aqui. Faz sentido que alguém que conhece a Deus viva exatamente da mesma forma que uma pessoa que não conhece a Deus? Não faz sentido, por isso não conhecem a Deus. Porque se conhecessem Deus, não falariam estas coisas, não relativizariam o pecado. Né? Talvez acho que esse sim é um dos grandes, né, pontos aí, até que está bem ligado com o que você disse. As pessoas acham normal cometer certo tipo de pecado, mas é normal, né? É comum, né? O normal não significa em si mesmo que é o aceitável. São coisas bem diferentes. É normal as pessoas cometerem pecados, com certeza que é normal. Mas o fato da normalidade significa aceitação? Claro que não. É um abismo de diferença você entender que o fato de que existem certos pecados na sociedade que são comuns e que a gente vê com certa frequência, e que pelo fato de ver com certa frequência deveríamos aceitar com naturalidade. Não faz o menor sentido, né, esse tipo de pensamento. Então, eu, assim, vendo até por essa pergunta que você me fez agora, que você colocou essa inferência, você vê como as pessoas conhecem Deus de forma extremamente superficial, porque quando você vai estudar um pouco sobre Deus, e é uma coisa que eu não sei se você já parou para pensar, mas muito comum eu lidar com esse tipo de coisa, quer seja no seminário ou em algum curso, alguma coisa, a pessoa estudar Deus dentro do que é possível. Eu sei que a gente não consegue limitar Deus a campos de estudo, porque, óbvio, né, é uma coisa muito maior do que a nossa mente possa conceber. Mas do que nós temos na Bíblia, estudar Deus, quando você começa a ir um pouco mais fundo nos seus atributos de Deus, né, no caso, você começa a ver que há muito a ser explorado, há muito a ser conhecido, e aí, como você mencionou agora, olha, a pessoa, elas acham normais, falam palavrões, esse tipo de coisa, são pessoas que minimamente não conhecem a santidade de Deus. Então a gente olha, por exemplo, para a Bíblia, insisto com essa questão do Pentateuco principalmente, você vê ali um exemplo, os sumos sacerdotes, quando iam entrar no tabernáculo, no Santo dos Santos, eles não podiam estar em pecado, porque o mero fato de entrar ali, naquele momento, sem o devido pedido do perdão, sem estar com a vida limpa diante de Deus, fazia com que eles morressem. Este é o nível da santidade do Deus que nós cremos, né? O fato de nós não cairmos duro hoje na presença de Deus é um mero ato da graça dele sobre as nossas vidas. Mas a santidade de Deus, uma vez que conhecendo os atributos de Deus, sabemos que ele é imutável, essas coisas não mudaram. O que permanece sobre nós é um ato da graça, né? Eu conheci alguns, né, que para eles isso era normal, para mim não era. Por exemplo, né, vamos supor, imagina assim, ó, você está numa sala, tá? Você está lá, eu e outra pessoa, por exemplo. Daí, nesse caso, o telefone, por exemplo, ele toca. Tá? O telefone tocou, alguém querendo falar com você, por exemplo. Tá? Alguém querendo falar com você lá. Daí, mas você, a pessoa fala assim, não, mas eu não quero falar com essa pessoa. Tá? Eu não quero. O que a pessoa... Eu já ouvi gente fazendo assim, ó. O fulano, a pessoa, você está na minha frente, tá? Você está na minha frente, a pessoa faz a seguinte coisa, ó. Fulano, não, ele não está aqui, e vira de lado. Não, ele não está aqui. A pessoa está aqui. Para mim, isso é hipocrisia, né? Tá mentindo. Isso é ridículo. Não, ele não está aqui. Não, a pessoa está na sua frente, ele virou, não. Aí depois, quando eu vi isso, eu falei assim, viu, você mentiu. Não, eu falei que ele não estava aqui, ele está aqui. Eu falei, gente,
Não dá, Isso é uma hipocrisia. Assim, ó, eu não sei qual é o problema. Eu vou pegar esse mesmo exemplo aí que você está dando. Qual é o problema da pessoa virar e falar assim, olha, a pessoa está, mas ela não vai poder falar neste momento. exatamente. Posso te retornar mais tarde, ou você pode ligar amanhã, porque hoje não tem como. Parece que, assim, essa questão da honestidade, esse tipo de honestidade que você citou aí, porque isso é uma questão de hipocrisia e honestidade, né? Aí a pessoa, para dizer que não mentiu, ela vira de lado, dizendo, estava aqui. Isso é uma hipocrisia tremenda, obviamente. Igual uma vez, assim, ó, pasme você, né? Uma vez nessa minha vida de caminhada cristã, eu tive o desprazer de ver muita coisa errada. Muita coisa errada. Uma vez eu vi um pastor safado, pilantra, dizendo que tinha uma estratégia para os homens não pecarem, né? Então, quando via uma mulher bonita, alguma coisa assim, na cabeça dele ele sustentava a ideia que, assim, se passou uma mulher bonita na sua frente, que o pecado estava na segunda olhada. Olha a cabeça do cara. Então, o cara dizia o seguinte, passou a mulher aqui, aí você olhou de relance, viu a mulher, você olhou de novo, aí é ali que tem o pecado. Então, o que ele falava de estratégia? Você olha uma vez só, em vez de olhar a segunda vez, e aí você volta e já pede perdão ali na hora, quer dizer, você peca conscientemente, né? É aquele tipo de coisa, você sabe que você vai pecar, mas você já vai assim, não, eu vou pecar, mas depois eu peço perdão, aí tá tudo certo, né? Então, esse é o tipo da mediocridade extremamente comum dentro do nosso meio cristão, infelizmente, né? Mas, obviamente, que isso é um erro tremendo. Deus, obviamente, desaprova isso, porque você acha que se fosse com... aquela velha história, né? Eu não quero aqui usar de uma psicologia barata para também limitar a ação do Senhor Jesus, mas você acha que se fosse com Jesus, que ele ia fazer isso daí? Olha, Jesus mandou dizer que não está? Não, estou aqui olhando? Não, claro que não, né? Não quero aqui reduzir o nosso contexto naquele livro bem ruinzinho, inclusive. Em seu lugar, né, o que Jesus faria? Não se trata disso. Mas parece que hoje, nessa nossa sociedade, você ser franco nas coisas, você ser honesto, parece que é um grande problema para muitas pessoas. E aí nós vamos encontrar, sim, aquela questão do espiritualizar o que não é espiritualizável, que nesse caso aí. Não, mas ele não estava aqui. Quer dizer, a pessoa vira, né, o rosto para dizer que não estava ali. Assim, é um tipo de mediocridade tão pequena. E aí tem gente que argumenta o seguinte, mas isso é muito pequeno. Vocês vão ouvir um barulho aqui, é o pessoal, acho que passando o carnaval aqui na frente, tá, gente? Você vai ver que tem gente que faz o seguinte, olha, mas vocês estão discutindo esse tipo de coisa, isso é muito pequeno, mas é justamente isto, nesses pequenos detalhes que você vê as grandes verdades. Quer dizer, se a pessoa ela não tem a dignidade de dizer para uma pessoa que ligou numa escritório, numa casa, diz o seguinte, olha, fulano não pode falar agora, quem dirá as coisas que são mais graves? Exatamente. A verdade falta numa coisa tão simples e tão irrisória, quem dirá numa coisa um pouco mais séria. Então, eu acho muito complexo isso, eu acho que não é... Acho não, tenho profunda convicção bíblica que não é desta forma que um cristão deveria se portar nesse sentido, né? Enfim, por isso que muitos, não conhecendo Deus, vivem como se ele não existisse ou como se não conhecesse, né? De fato. E cai naquilo, né? Tudo para esse tipo de pessoa é normal. Não, imagina. Sim, Assistir filme pornográfico é normal. Qual o problema de fazer isso? Não tem problema nenhum. Então, tudo se torna normal. E isso daí é uma coisa tão, um pouquinho, né? Não é o tema da live, até a gente podia um dia falar um pouco sobre, mas essa relativização, principalmente nessa questão, né, da pornografia, quando você estuda um pouquinho de forma científica os malefícios da pornografia, e aí claramente você não vai encontrar nenhum tipo de aparato bíblico que sustente uma prática horrenda dessa, me leva a crer mais uma vez, né, que as pessoas não conhecem Deus. E aí, te digo isso porque eu já ouvi cada desculpa esfarrapada sobre isso, né? Pessoas com casamento destruído, e falando, não, mas a gente assistia um filmezinho pornográfico para dar aquele gás maior, aquele tempero na relação, e a pessoa, vou só abrir um pequeno parênteses sobre isso, né? Teve um caso bem intenso já de alguns anos atrás aí que tive a oportunidade de acompanhar e que acabou culminando num divórcio, obviamente. Um casal que ia na igreja e começaram com essa história de assistir filme pornográfico. E aí os filmes pornográficos, eles sempre vão para um emaranhado cada vez pior, né? Você encontra filme que tem coisas atrocidades que você vai encontrar. É só procurar no Google, você vai encontrar.
E aí, cara, eles começaram a assistir filmes onde a mulher tinha relação com dois homens ao mesmo tempo, um casal. Resumindo, a mulher começou a ter desejo de ter relação com dois homens ao mesmo tempo, e isso, obviamente, ia dar um conflito dentro do casamento, e pessoas que iam na igreja, tá? E aí o marido começou a ficar bravo, e quando eu fui conversar com ele, eu falei, pô, mas vocês não deveriam ter buscado nada disso dentro de um filme pornográfico. Não, mas aí veio essa desculpa, né? Era para apimentar a relação. Eu falei, então, agora apimentou de um jeito que você não digere. E agora? Para o homem natural, porque não conhece a Deus, tudo vai ter uma desculpinha, né? Não tem problema nenhum. Exato. E aí, a mulher que queria, a mulher chegou a falar para esse cara aí que tinha um amigo deles que ela achava que dava certo de fazer, chegou nesse nível, né? E aí o divórcio veio, obviamente, porque não tinha a menor condição de ser uma coisa desse tipo, né? E isso já tem, acho que uns 6 ou 7 anos, e até hoje, às vezes, eu converso com um rapaz aí, porque ele sofreu muito com esse divórcio, né? Foi bem tenso, foi bem... Então, assim, isso é um dos vários outros casos que a gente poderia citar, até numa outra live, mas, assim, resumindo, relativizar os pecados, e assim, isso eu digo para você, o cristão, por mais que ele não se atenha a ler a Bíblia, ele sabe quando a coisa está errada. Ele sabe o que é pecado. Isso aí não adianta dizer que, eu não sabia, porque sabe. O próprio Espírito Santo incomoda a pessoa em relação a esses tipos de erros, né? É que a pessoa quer cometer mesmo, a pessoa quer fazer mesmo, não adianta. Então, a gente também não pode tapar o sol com a peneira, né? Recentemente, eu teria um caso de uma pessoa que está envolvida numa igreja e aí fica tendo relações aí extraconjugais, né? Tá casado e está tendo relações fora do casamento. E aí dei as minhas opiniões, né? Falei, olha, tá errado, é assim, 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 assim. Não, eu não quero mais cometer esse tipo de erro. Aí passou 2 dias, eu cometi o erro, eu não consegui. Eu falei, não é que você não conseguiu, é que você não quis. Exato. Porque quando uma pessoa ela sabe que ela vai ter uma situação propícia, ela tem muitos passos até cometer este erro para que ela possa desistir. Por exemplo, como eu falei para essa pessoa. Você combinou um local para se encontrar com a amante, você marcou um dia, você marcou horário, você teve tempo de arrumar desculpas para dar para sua família. Quer dizer, a pessoa fez tudo até o ato, depois que comete o ato e gosta de cometer o ato, que isso também é uma coisa que você percebe que muita gente é desonesta em dizer isso. Eu cometi, mas agora me sinto mal. Mas na hora de cometer, estava bom para essa pessoa, né? E aí, ela vem depois dizendo, não, porque eu estou magoado porque magoei o Espírito Santo. Se tivesse preocupado com isso, ela teve vários steps aí, vários passos que foram dados, que ela sabe que poderia ter sido evitado isso. Né? Então, o pecado, isso é uma das coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Esses tipos de pecado, eles não são de repente. Eles são nutridos dentro do coração, eles são arquitetados dentro do coração, e depois eles são planejados fora do coração. Agora, que a pessoa vai... Uma vez eu perguntei para esse cara, né? Eu falei, você está me dizendo que você foi possuído para o motel? Não estou dizendo isso. Falei, bom, porque era só o que faltava. Você dizer que você estava possuído para ir para o motel, para fazer aquilo que você queria. Não, aí eu não queria ter feito. Não, você queria e você fez. Porque se você não quisesse, você não tinha feito, cara. É só isso. Então, quando você confronta alguém com essa... Porque isso também é ser honesto. Não, eu falhei, eu quis fazer. Se a pessoa não admite que ela quis cometer esse erro, ela dificilmente vai se libertar disso. E aí é aquela questão de espiritualizar o que não é espiritualizável. Isso é desvio de caráter. Isso não é um demônio que está agindo por detrás do cara, fazendo ele ir para o motel com a amante. Não é isso. Isso é desvio de caráter mesmo, desvio de conduta, né? E aí você fala isso para a pessoa, aí que a pessoa diz para você? Não, sabe o que é, pastor? Eu quero que você ore por mim, porque eu sinto no espírito, né? Eu sempre sinto que... Quer dizer, o espírito, ele ensina tudo aquilo que é conveniente à pessoa, menos a construção do caráter. Isso daí é mais uma prova de gente que não conhece a Deus, cara. São pessoas que têm uma visão rasa de Deus. E aí você conversa com uma pessoa dessa que não tem a dignidade, isso eu posso falar abertamente, não tem a vergonha na cara de admitir que fez o pecado porque queria fazer, e aí acha que Deus é mais idiota ainda porque ele vai chegar lá, quando, se é que vai pedir perdão do que fez, né? Ai, Senhor, estou aqui, o Senhor sabe que eu não queria. Você acha que Deus não sabe o que o cara queria? O cara pensa que eu sou idiota, ele pensa que Deus é idiota, quer dizer, todo mundo é um bando de idiota, menos ele. Ele é o esperto.
ele é aquele que comete o pecado, mas que não queria cometer. Quer dizer, ele arquitetou tudo, ele fez tudo. Então, assim, quando eu vou tratar com essas coisas, eu procuro ser bem franco nessa questão, né? Dizendo o seguinte, olha, não adianta colocar coisas espirituais no meio do desvio de caráter, porque se você não tiver essa honestidade para você tratar essa ferida dentro de você, tratar este erro, não é fingindo que você está sendo espiritual que essas coisas vão mudar, tá? E ainda falei para esse cara, né? Falei, daqui 3 dias você vai vir para mim dizer, aqui eu não estou profetizando, né? Porque tem gente que ainda vai falar que é profetada, né? Aí eu peguei e falei para ele, você fala tudo isso que você está falando para mim, daqui 3 dias você vai falar que você fez de novo. Aí não deu outra, acho que passou uma semana, alguma coisa. Tá difícil largar a carne, né? Falei, pois é, meu irmão. Você tá indo pro inferno tranquilo, vai tranquilo, vou fazer o quê, né? Wesley, ele tinha comentado a seguinte coisa: existe cair em pecado, mas permanecer nele é diferente. Estou certo? Então, depende da sua perspectiva, porque tem gente que usa isso também para poder relativizar o erro, né? Porque, assim, ó, o que é o permanecer no pecado, né? É a velha história. O cara pode ter se tropeçado uma vez aí, que nem aconteceu com esse exemplo que eu estou dando aqui, né? O cara, sei lá, caiu, é um erro que, ainda que tenha sido só uma vez, é um erro que poderia ter sido evitado se não fosse uma deformação do caráter mesmo. Mas o cara se arrependeu, se consertou, buscou um tratamento honesto e aí nunca mais cometeu esse erro, beleza, né? Agora, esse permanecer nele, tem gente que diz o seguinte, não, eu não permaneço em pecado porque assim, eu cometi esse erro, daqui uma semana eu cometi, mas eu pedi perdão. Então a pessoa, ela condiciona um perdão como se fosse quase uma palavra mágica. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado sobre isso, porque assim, quando nós nos arrependemos, o arrependimento ele não é algo superficial nesse contexto, né? Até mesmo pelo exemplo que eu dei agora há pouco aqui, o cara vai cometer o pecado já pensando nisso, não, eu peco, mas depois eu peço perdão, tá tudo certo. Esse tipo de arrependimento ele é falso e mentiroso, como muitos fazem. E tem outra coisa que também as pessoas confundem com arrependimento. As pessoas confundem com arrependimento a culpa. A culpa e o arrependimento eu entendo que são coisas bem distintas na prática, porque, embora o sentimento pode ser semelhante nessa questão do sentir, qual é a verdadeira referência de um arrependimento? Então eu penso o seguinte, eu estou indo numa rua aqui, certo? Me arrependi por esse caminho, eu faço um contorno para ir para outro caminho. O verdadeiro arrependimento é esse. Não é aquela. Quando eu tenho uma culpa superficial, é aquela culpa que eu errei, pô, não devia ter pegado esse caminho, mas agora que eu tô aqui, eu vou embora. O arrependimento ele tem a ver com conversão, tem a ver com mudança de comportamento, tem a ver com uma luta sincera em relação a isso, tá? Então, o cair pode acontecer, mas o permanecer nele, eu concordo em partes com o que o Wesley diz, desde que a gente entenda claramente os viés que são possíveis dessa colocação, tá? Claro que a pessoa, e pode ser que a pessoa ela venha cair novamente em algum tipo de pecado, algum tipo de erro, mas desde que haja uma luta sincera da parte dela, mas nesse contexto especificamente sexual, que é o caso desse sem vergonha que eu tenho tratado, eu falo que é sem vergonha porque ele é pastor, esse cara, né? E ele sabe que eu chamo ele sem vergonha, porque eu já chamei de sem vergonha umas 4 vezes aí. No caso específico da questão sexual, do adultério, eu não vejo como algo, nossa, eu lutei e não consegui. Eu acho que ele vai, se ele continuar caindo, ele vai porque quer mesmo, porque você tem como evitar a circunstância. Então, é claro, o cara chegou num local sozinho com a mulher, aí é só por Deus mesmo aí que vai ter só um livramento muito grande. Mas ele consegue, se ele tivesse vergonha na cara o suficiente, ele conseguiria evitar as circunstâncias até chegar em um local onde estaria com a mulher, né? Então, nesse sentido, sim. Vamos lá. Nesse caso, a pessoa que ela não vai conseguir, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas tem como uma pessoa que, nesse caso específico, não conheceu a Deus, ela vencer isso daí? Olha, você diz porque o pecado do adultério, né? Não, em tudo, na verdade, em tudo, sim, né? Sim. Você acha que, tipo, que não houve uma conversão verdadeira, a pessoa realmente não conhece a Deus. Então, assim, dificilmente ela vai se arrepender de algo porque ela nem conhece, não sabe o que é isso. Não, aí para o cara que não conhece Deus, isso daí é até um mérito.
pro homem que não conhece em Deus, ele ter outras mulheres fora do casamento, isso é um mérito. Na verdade, ele vai achar que ele é o cara. Não, eu sou o cara, sou o rei da cocada preta porque eu tenho um monte de mulher. Para quem não conhece Deus de verdade, isso daí é mérito. Agora, para quem conhece Deus de forma errada, é esse argumento que nós estamos tratando aqui. O cara fala o quê? Ele, não, Deus sabe que eu não queria ter pecado. Ainda bem que Deus sabe qual é as tuas intenções. Claro que Deus sabe que você queria ter pecado. É óbvio, né? Então, aqueles que não conhecem Deus, de forma, vamos assim dizer, assumida, né? Não quero saber de Deus, não quero saber da igreja. Para esses, não se tem nenhum tipo de critério. Para eles, assim, eles estão confortáveis no pecado, que esta é a grande questão. Então, o pecado do homem é tão grande, é tão denso, é tão palpável na vida do homem, que ele não tem esse discernimento moral do que é certo e o que é errado. Ponto. Agora, para aquele que vai na igreja e acha que o mero fato de ir na igreja está fazendo dele um cristão, é praticamente a mesma coisa, mas com a hipocrisia que a gente está tratando aqui. A hipocrisia de chegar lá, sabe o que é? Uma carne é fraca, né? Os caras falam isso, cara. E falam isso sem a menor cerimônia, entendeu? E assim, e foi o que eu disse. O fato do cara querer me dar um diploma de otário, para mim, não é um problema. Isso, realmente eu não me importo com isso. Olha, nesse sentido, eu acho que eu estou bem cascudo. Eu vejo e dou até risada. O problema é ele achar que Deus é idiota, que esse acho que é a grande questão. O cara chega lá, não, Deus, e chora, sabe assim? E o cara manda uns textos, não, olha, o pastor, eu rasguei as minhas vestes diante de Deus, sabe assim? O cara espiritualiza o ritual do pedido de desculpa. Mas dali a 1 hora que for, meia hora, ele já está dentro de si, maquinando o próximo encontro. Isso é uma baita hipocrisia. Isso é uma coisa que eu não sei nem falar para você o que eu acho sobre isso, de tão nojo que eu tenho de uma coisa dessa. Mas é a prova de quem não conhece Deus, né? Não adianta que é isso. A gente começa, e com isso, que fique bem claro, né, que muitos podem entrar aqui e falar assim, então, desculpa, vocês são os santos, né? Vocês são os perfeitos, vocês não pecam. Não se trata disso. Não se trata disso, gente. Não se trata disso. Assim, aqui, eu não estou sendo legalista. Eu sei muito bem quais são os pecados que eu tenho que tratar dentro de mim, e, biblicamente, já expus alguns pecados desses na igreja, onde faço parte, e estou aberto ao tratamento, eu não tenho nenhum problema em assumir as minhas falhas. Agora, desvio de caráter é uma coisa que eu particularmente penso que não tenho, porque esse tipo de coisa, por exemplo, eu não saio fazendo, e aquilo que está dentro do meu campo de ação de evitar, se eu tenho vários passos para cometer algum tipo de pecado, qualquer que seja, eu vou sempre fazer de tudo para evitar esses passos para chegar nisso. Claro, existem aqueles pecados que são de dentro do coração, sem dúvida, e os reconheço e peço a Deus todos os dias para que Ele me mostre aqueles que eu não reconheço, para que eu seja tratado, e não tenho nenhum problema em dizer isso aqui, sou um pastor pecador e perdoado. Né? Agora, não sou hipócrita, acho que essa é a grande questão. E do que entendo que tenho que levar a sério o evangelho, levo. Sim. Simples assim, né? Esse aqui é um tipo de live que o pessoal normalmente não gosta muito, né? Eu sei, é indigesto, né? É indigesto. Eu fico acompanhando aqui as pessoas entrando, né? O número de pessoas assistindo, às vezes está lá no 100, cai para 50, tipo, não quero saber disso não. Toca na ferida ali, a pessoa, não gosto muito disso não. Bom, vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. Que é a seguinte, por que muitos ditos cristãos, né, não se importam em dar um bom testemunho? Uma ótima pergunta, cara. Olha, eu acho que a questão do testemunho cristão, já tenho observado isso há um bom tempo, né? Já faz um tempo que passou de algo que era prioridade dentro da igreja. E com isso eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser um falso moralista, porque o falso moralista é aquele que, para algum certo grupo de pessoas, ele passa uma imagem, né, de um cara, não, eu sou espiritual, eu sou cristão, eu sou o inerrante, né, o cara, não estou dizendo isso. Mas nós temos versículos bíblicos, por exemplo, lá em Mateus 5, 17, 16 e 17, né, que dizia que a vossa luz deve brilhar de tal modo que os homens, que são os foras da igreja, glorifiquem a Deus pelos seus testemunhos, pelas suas atitudes. Um exemplo, tá?
Quando você olha para isso, você olha para a nossa igreja de hoje, você encontra isso, é raro. Eu vou te dar um exemplo, uma coisa que nós já conversamos aí, não na live, mas de formas informais aqui. Quantas e quantas vezes já falamos assim de que o que existe de cristãos caloteiros, por exemplo, não está no gibi. Eu me lembro de vezes que eu ia trabalhar em algum lugar tal, o pessoal falava, esse cara é crente. Quando eu falava do cara crente, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, em alguns lugares, quando se falava que o cara era crente, isso é um sinal de bom testemunho. Hoje é sinal de mau testemunho. Quando o cara fala, esse cara é crente, né? Exemplo, eu sou contador, eu trabalho numa empresa, mas às vezes eu auxilio alguns amigos em empresas, e eu sempre ouço isso de forma muito comum, que os piores pagadores são os cristãos. Quer dizer, os ditos cristãos. Na minha cabeça é muito difícil entender um cristão que não paga uma dívida que tenha. Pior ainda, né? Um cristão que faz uma dívida que não pode pagar, porque está na Bíblia. Que homem que vai fazer uma construção não se assenta para fazer os seus cálculos. E vendo que é possível concluir os seus pagamentos, ele vai e compra, para que justamente não seja chamado de tolo, de planejar alguma coisa que não pode pagar. Isso está na Bíblia, né? Numa versão, estou fazendo uma versão mais atualizada aqui, mas isso está na Bíblia. Agora, o péssimo testemunho cristão, sem sombra de dúvida, tem sido um dos grandes malefícios dentro da Igreja de Cristo, também porque são pessoas que não conhecem Deus, que tem a ver com a primeira pergunta, né? Mas as pessoas esqueceram que para muitos você vai ser uma referência do que se tem na Bíblia. Não vou dizer que você é uma Bíblia ambulante, mas você vai ser uma referência. E quando eu digo de você ser uma referência, vem a questão: qual é a maior evidência, ô Júnior, que nós vamos ter de qualquer pessoa que seja sobre o que ela crê, se não são os seus atos? Que essa é a grande questão. Então, eu vou dizer para você o seguinte: existe uma frase, que é uma frase secular, não é uma frase bíblica, que fala assim: olha, as suas palavras são lindas, mas os seus atos é que me convencem. Tá? Então, um cristão que se diz cristão e que vive uma vida em desacordo ao bom testemunho cristão, porque o testemunho, quando nós temos um bom comportamento e um bom testemunho, nós não estamos transmitindo, eu não estou transmitindo o Marco, eu estou transmitindo Cristo. Quer dizer, o Cristo que transformou em minha vida, o Cristo que tem todo o sentido do mundo para mim, ele se reflete nas minhas atitudes. E em tudo que está relacionado comigo, quer seja no meu trabalho, quer seja na minha família, na minha igreja, em todos os contextos que eu estou inserido, esse Cristo, ele vem à tona, assim, as pessoas vão enxergar o Cristo que eu tenho dentro de mim pelos meus atos. Então, não adianta a gente também ser... porque tem muita gente que vai contra-argumentar o seguinte: mas aí eu vou esperar uma perfeição das pessoas, né? Ninguém é perfeito, vocês acabaram de falar que vocês são pecadores. Claro que nós somos pecadores e, obviamente, que nós não somos perfeitos. Mas no básico que eu estou dizendo, é no básico, a coisa começa no básico. Quer ver uma coisa de começar no básico? É o que eu estou falando aqui. Como é que um cristão ele pode ser caloteiro? Como é que um cristão pode ser fraudulento nas questões do trabalho? Como é que um cristão pode ser vagabundo e preguiçoso? Então, estas coisas é incrível, né? Mas quando nós lemos a Bíblia, me diga, você acha que alguém que leu a Bíblia precisa tomar um chacoalho ou uma exortação para dizer assim, filho, não seja incoerente com o que você crê? É muito tenso lidar com isso, né? Então, assim, o testemunho é muita gente a título de dizer assim, não podemos olhar para o homem porque o homem ele é imperfeito, a título desse tipo de argumentação, muitas pessoas esqueceram da grande importância que se tem em viver o evangelho, porque esta é a grande questão, e dar um bom testemunho, porque uma coisa está intimamente ligada à outra. E explico. Lembra que eu falei no começo que não se tratava de uma questão de aparência, de falsa aparência e falso moralismo, certo? Agora, se você vive o evangelho, se você entendeu o que Jesus Cristo fez e tudo mais, é natural, o processo ele é natural, que o seu comportamento vai ser transformado. É natural que o seu caráter vai ser lapidado. E aí eu não estou dizendo que você já estava pronto, e nem que eu esteja pronto, e nem que o Júnior esteja pronto. Não. Estou dizendo que nós temos um caminho de confronto diário,
e esse confronto ele é saudável, ele é necessário para que nós possamos continuar evoluindo e entendendo o que é ser cristão, e que isso naturalmente vai se refletir nas nossas atitudes, no nosso caráter, nas nossas tratativas, naquilo que nós somos envolvidos. Assim, o caminho, assim, a explicação desse caminho, ele é simples até, só que é um caminho ardido, né, Júnior? Porque, enfim, como eu falei, como as pessoas elas tentaram minimizar esse impacto do testemunho, pouca importância tem se dado à estruturação do caráter, né? À lapidação do caráter, à formação do caráter humano. E por mais que talvez as pessoas se surpreendam com isso, a estrutura do caráter, o conceito do caráter humano, e aqui eu estou falando já um pouco fora do contexto cristão, ele é objeto de estudo de grandes universidades, de grandes cursos de filosofia, principalmente dos conservadores, e quando você olha para o cristianismo, né, para dentro do evangelho, que em todo momento, principalmente Jesus, quando você lê Jesus, em toda a tratativa que ele dava, em todas as respostas aos fariseus, ele batia na questão do caráter de forma direta. As pessoas parecem que deixam passar isso batido. Um grande exemplo, né, que eu acho que pode ser bem útil para isso que nós estamos falando aqui, a mulher adúltera, né? Para testar Jesus, né, levar a mulher adúltera até Jesus, e aí, olha, a lei manda apedrejar. O que o senhor manda para a gente fazer? Ele falou, aquele que nunca cometeu, ou seja, se examine, né? Lapide os seus olhos para dentro do seu caráter, para que veja se você tem a moral para poder punir essa mulher. Ele não disse para não cumprir a lei. Ele disse, aquele que nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra, né? E aí, sim, é que Jesus ele vem e se sobressai para aquela mulher, porque obviamente ele viu que havia um arrependimento sincero nela, e aí ele vira para a mulher e pergunta para ela, aonde estão os teus acusadores? Aí não tinha mais nenhum. E aí ele diz o que para ela? Nem eu te condeno, vá, e o quê? E não peques mais. Ele falou assim, não, eu não te condeno, fica tranquilinha, toca a vida, né? Vive do jeito que você estava, que tá tudo certo. Jesus não falou isso. Ele falou tanto para aqueles que estavam ali querendo apedrejá-lo, quanto para aquela mulher. Esta é a tratativa que a gente encontra, né, riquíssima dentro do Evangelho, sobre caráter e diversas outras passagens que você vai ver, a qual Jesus ele sempre devolvia. O que você manda fazer? O que é para fazer? Isso o quê? E ele sempre batia no caráter. Sempre batia no caráter. Imagine você, né, assim, eu sei que é um tema indigesto, mas essa geração mimimi que a gente tem hoje em dia é péssimo para dentro da igreja, porque você vê, dado momento, né, Pedro querendo tomar as atitudes que ele achava que tinha, Jesus vira para ele assim, ó, arreda Satanás. Né? Se isso não é um choque no caráter de alguém, eu não sei mais o que pode ser. Se é hoje, se Jesus estivesse aqui hoje e falasse para alguém assim, arreda Satanás, os caras iam falar, eu vou te processar porque isso é assédio moral. Você não ama, você julga muito e não ama. As pessoas iam dar todas essas respostas que a gente sempre vê aqui no Facebook, principalmente, nos YouTubes da vida, quando se faz uma crítica ferrenha. Essa live é de muito julgamento. E não sei. A gente sempre ouve isso daí. As pessoas iam falar isso para Jesus, cara. Entendeu? E quando você vê. Eu não tô aqui dizendo que ouvir um negócio desse seja fácil. Mas Pedro, por mais falho que fosse, ele era homem. Ele era homem. Falhou? Muito. Mas acertou muito também. E esse talvez seja o grande ponto do testemunho cristão. Não se trata de nunca falhar. Se trata de falhar e corrigir. Bacana. Se trata de, se possível, não falhar, obviamente, com o exemplo dos outros, não cometer alguns erros. Se trata de você olhar para si mesmo com o olhar que um cristão verdadeiro deve ter de si. A Bíblia também fala isso, que ninguém tem uma imagem de si acima do que deve ter. É bíblico. Mas se falhamos e vamos falhar, e aqui não é uma profecia, viu, Júnior? Você sabe disso que eu não sou esses profetas aí de Facebook que fica, né? Olha, profetiza. Não, não é. É inevitável, nós vamos falhar na nossa caminhada. Mas vamos lutar para não falhar na mesma coisa duas vezes. Essa é a grande questão do testemunho. E quando falharmos, sermos homens, né? Cristãos. Olha, errei, me perdoem por ter falhado, me desculpe por isto, falhei, não deveria ter feito. E não justificar. Às vezes, eu vejo muito isso, que tem gente que nem pediu perdão verdadeiro, sabe? Porque é tanta necessidade de justificar, que eu acho que era melhor o tempo empreendido em trabalhar na mudança do que na justificativa.
Não, mas deixa eu te explicar por que eu fiz isso, né? Vamos supor que eu dei uma mancada com você terrível, aí, Júnior, falha de caráter minha, e aí em dado momento percebo que fui desmascarado, é uma falha, aí eu venho para você e falo assim, olha, me perdoe, Júnior, mas sabe o que é? É porque eu fiz isso por causa disso. O que não muda o fato, né? Acho que o verdadeiro, a pessoa que ela entende de fato, quando ela precisa ser lapidada no caráter, ela já é o seguinte, me perdoe e recomeça. E empreende tempo em trabalhar o caráter, entende? Então, assim, tristemente eu vejo isso, que essa construção de caráter, à luz da palavra de Deus, não é uma prioridade dentro de muitas igrejas. Infelizmente, eu posso te dizer isso. Então, é triste porque era... Olha, só de pensar que aqui no Brasil, cara, olha que interessante isso, né? Na década de 80, eu nasci em 82, né? Então, eu sei disso por causa de dados históricos. Os missionários que iam, por exemplo, para os morros cariocas fazer evangelismo, eles eram conhecidos como os Bíblias. Ó, lá vem os Bíblias aí. Olha isso, cara. Olha como era diferente. Então, as pessoas talvez não... às vezes as pessoas me perguntam assim, Marco, você me recomendaria ler bibliografia de pessoas que vieram antes de nós? Sei lá, biografia do Spurgeon, do Ravenville, eu falei, eu recomendo que leiam sim, não como uma doutrina de vida, mas vejam o que essas pessoas fizeram. Porque antes de nós vieram outras pessoas que pregaram o evangelho para muitas e muitas outras pessoas, que passaram por problemas terríveis e que tiveram um testemunho de vida maravilhoso. Tem um livro que eu sempre recomendo, chama-se Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Leiam esse livro. Vocês vão ficar maravilhados com o poder que há num testemunho cristão. E a Bíblia nos dá um sustento muito grande sobre a importância de vivermos uma vida que glorifica a Deus, e isto já deveria ser a questão mais importante de todas. Mas, além da Bíblia, nós temos várias outras literaturas e diversos exemplos da importância de como, assim, do valor que há em se ter um bom testemunho. Então, na verdade, é uma via de mão dupla, mas era uma via que todo cristão deveria almejar ter. Primeiro, não viver de aparência, né, que é o falso moralismo. E segundo, viver o evangelho para que o testemunho fluísse dentro das nossas vidas. Então, infelizmente, mais uma prova que as pessoas não conhecem a Deus, que tem a ver com a tua primeira pergunta, e não conhecem o valor de se dar um bom testemunho de Deus. Uau! Vamos para a nossa terceira pergunta de hoje, que diz assim: por que o pecado não tem peso moral para muitos que se dizem cristãos? Só perguntas fáceis, né? Não, mas, cara, olha, vamos lá, né? Assim, eu acho que de certa forma, o fato de não conhecerem a Deus, a partir do conceito que a gente tratou na primeira pergunta, isso já traria a resposta à maioria dessas outras perguntas. Sim. Mas sempre tem uma nuance que ela é extremamente importante de nós tratarmos aqui. Então, vamos lá. Por que o pecado não tem peso para muitos cristãos? Porque não se importam com Deus. Porque, assim, existe uma coisa que eu vejo acontecendo já com uma certa frequência na igreja, que é aquela história assim, é um pensamento gnóstico, mundano, mas que tomou uma força dentro de várias ditas igrejas cristãs que não tem cabimento. Olha, faz o que o teu coração está mandando. Se te faz bem, vai e faça. Quer dizer, a Bíblia ela aponta totalmente o contrário, né? Quer dizer, um exemplo, a gente vê logo no Gênesis lá, uma situação lá no Gênesis, por exemplo, no capítulo 4, no versículo 7, você vai ver a resposta de Deus. Olha, se procederes bem, não é certo que será aceito. Se todavia, se você proceder mal, eis que o pecado já é à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, como é que você vai ceder às tuas vontades? A se te faz bem, vai e faz. A Bíblia fala em vários lugares. Olha, o coração do homem é enganoso. Faz o que o seu coração está mandando. Olha, se isto aqui me faz bem, então Deus deve aprovar tal coisa. Isso é um grande, grande engano. E isso está sendo muito propagado, né? Muito. Não, principalmente nessa onda que a gente passou recentemente aí dos pastores coaches, né? Onde os pastores do coach, Nutelas, né? Aqueles caras que ficam ali dizendo, você é o centro da vontade de Deus, você é o ponto fraco de Deus. Esses caras, eles ensinam nas entrelinhas essas coisas.
E aí você percebe, e é triste porque eu tenho muita gente que é próxima de mim, eu posso te dizer isso aí com muita tristeza, cara. Tem gente próxima de mim comprando livro desses caras. Sabe? Tem gente que dá voz a esse tipo de pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu vi alguém me mandou, que assim, como as pessoas sabem qual é a minha linha de raciocínio sobre isso, eu acabo que eu recebo muita bizarrice no WhatsApp dessas coisas, né? Esses dias mandaram um vídeo aí desses pastores novinhos aí no Telas, que o cara fala, a pergunta que fizeram pro pastor foi o seguinte: pastor, Deus é soberano? Deus está no controle de tudo? Ele, não, Deus não está no controle de tudo. Quer dizer, o cara nega o que está na Bíblia. Como é que alguém que nega o que a Bíblia diz pode ser chamado de pastor? Sabe? Então, exemplo, né? A gente vê aí, cara, olha, cada coisa que, nossa, é triste de falar, porque isso é mais um testemunho do que um testemunho. Mas você percebe que essa relativização do pecado, que assim, o pecado acaba tendo uma ótica extra-bíblica. Então, o que o cara faz, né? Não tem um determinado pecado não tem o peso moral, porque a partir da ótica dele, ele fala assim, não, na minha visão, Jesus não condenaria isso. Um exemplo de um pastor Nutella desses aí que estava falando uma coisa dessa. O cara falou assim que quando viu que Adão ia pecar, diz que Jesus falou para Deus o seguinte, ó, Deus, eu sei que Adão vai pecar, porque se fosse eu também fazia o mesmo pecado. Esse é o nível da coisa, cara. E a pessoa, ela vê, ela enxerga o evangelho desta forma. E isso é muito severo, porque quando, assim, a premissa mais básica, tá? E aqui não se trata de legalismo, mas se trata do que sustenta, o que faz uma igreja protestante. Isso é uma coisa que também me dá muita, como que eu vou dizer, muita indignação de um lado e tristeza do outro, porque as pessoas não têm ideia de onde a igreja cristã veio. Esse é um problema seríssimo, tá? Quando a igreja ela rompe com a igreja católica romana e ela se torna uma igreja protestante, passa-se um tempo e houve um movimento contra a reforma protestante, obviamente que a igreja católica romana ela não ia querer perder o seu poder e domínio de época, então há um movimento contra a reforma, e esse movimento contra a reforma cobra dos protestantes o seguinte: quais são os pontos de vocês que são diferentes do nosso? E aí que nesse momento é cunhado os 5 solas, né, que é somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, ok? Então, lá atrás, muito antes de nós chamarmos as nossas igrejas de igrejas evangélicas, protestantes, etc., lá atrás, o que diferia uma igreja evangélica de uma igreja católica romana são 5 pontos, e um desses 5 são 5 solas, tá? E um desses pontos era o sola scriptura, que é somente a escritura. Ou seja, somente a Bíblia é a única fonte de revelação que nós deveríamos consultar e ter como verdade absoluta. Ponto. Qual é a primeira nuance de uma pessoa que não tem um peso moral do pecado? Relativização da Bíblia. Então, onde a Bíblia põe um ponto final, a pessoa põe uma vírgula. Isso é normal. É por isso que eu digo assim, que é sempre a partir de uma ótica deturpada, de uma ótica que é desonesta, é uma ótica assombrosa, porque ela não tem nenhuma honestidade minimamente textual. O cara não tem a coragem de pegar o texto, não, ainda que ele não fizesse uma análise cristã, mas ele falasse assim, eu vou ler esse texto meramente gramatical, só para poder ver o que está escrito. Se ele usasse só isso, ele, cara, eu não posso dizer essas coisas porque não é isso que gramaticalmente esse texto está dizendo. E eles fazem essa interpretação como eles bem querem. Então é por isso que o pecado não tem um peso moral. Por quê? Porque não é pregado de verdade dentro da igreja, que se a pessoa continuar pregando, ela vai para o inferno. Né? Pecando, desculpa, ela vai para o inferno. Não é pregado dentro dessas igrejas que o pecado afasta o homem de Deus. Não é pregado dentro desta igreja que o pecado é o problema que Jesus veio consertar. Não é pregado dentro das igrejas que se você não se arrepende do seu pecado, você está cuspindo de forma indireta, obviamente, de forma metafórica, estou dizendo isso, naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ou seja, você não dá significado à obra de redenção da cruz quando para você o pecado não é um problema.
E isto não atrai público, isto não atrai seguidores, isto não enche igreja, eu sei disso. Eu sei que você pregar essas coisas dentro de uma igreja que, por exemplo, seja adepta da teologia da prosperidade ou da teologia do coaching, você não vai agradar os ouvidos, claro que não vai agradar os ouvidos, por quê? Porque as pessoas querem ser massageadas no seu ego, ponto. E ser massageado no ego dentro da igreja era a última das coisas que uma pessoa deveria pensar em fazer. Por quê? Porque a própria pregação do evangelho, o anúncio do evangelho, já é incômodo. Isso é eu tenho um curso, Júnior, lá no canal do Evangelho Negociável, no YouTube, que se chama Discipulado para o Evangelho Negociável, né? E dentro dessas aulas eu falo sobre isso. O que é o evangelho? As pessoas não sabem o que é o evangelho. Então, quando você vai, por exemplo, você começa na base da coisa, a etimologia da palavra evangelho significa boas novas. Muito bem, boas novas, para eu entender e começar a entender essas boas novas, eu preciso entender qual eram as más notícias. Se o evangelho é uma boa notícia, qual era a má notícia? A má notícia é que todo mundo aqui ia para o inferno. E a boa notícia do evangelho é que nós não vamos mais. Porém, há uma indicação, há uns versículos bíblicos claríssimos, que Jesus, quando ele comissiona os seus discípulos, ele diz o seguinte: é assim que vocês vão pregar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependei-vos do quê, se não é do pecado? Então, como é que uma igreja, entre aspas, cristã, não denuncia o pecado? Como é que uma igreja que se diz evangélica não prega sobre o pecado, sobre as consequências do pecado, sobre as dificuldades do pecado, e se diz igreja evangélica? Isto não existe. E enche de gente no lugar desse, por quê? Porque as pessoas gostam de ouvir que elas são o centro da vontade de Deus. Um lugar desse enche porque para as pessoas é gostoso ela ouvir que ela é mais preciosa que o ouro puro de Ofir. Maravilhoso isso. Só que é mentira. Só que você vai para o inferno se você continuar acreditando nisso. A decisão é você. Isso eu sempre vou dizer para as pessoas, né? Olha, ainda mais hoje, né? Por exemplo, hoje a gente pode fazer uma live como essa e falar para um monte de pessoas, para milhares de pessoas, às vezes, que vão assistir depois, né? Mas a pessoa que diz que ela não aprende o evangelho hoje, com tanto de recurso que se tem disponível, gratuito, etc., ela está sendo desonesta com a própria fé dela. A parte que eu acho mais preciosa, o Júnior, de lives como a gente faz essa daqui, dos bate-papos que a gente tem, às vezes, só nós dois, das coisas que nós falamos, e dos projetos que a gente faz, é que eu acredito fielmente que tudo isso vai ser mais uma prova contra essas pessoas que não estudam a Bíblia, que não vivem o Evangelho, porque se um dia elas quiserem tentar fazer Deus de idiota, dizendo, não, mas Senhor, eu não conheci o Evangelho, isso é mentira. Porque ela teve muitas e muitas oportunidades de conhecer o verdadeiro Evangelho, né, de Cristo, enfim, é isso. Então, a pessoa ela não tem senso, né, como você colocou, porque o pecado não tem peso moral, porque as pessoas não ouvem falar do pecado. Tem duas culpas aí, né? Primeiro, porque não lê a Bíblia. Os pastores dificilmente têm falado de pecado, inclusive até igrejas reformadas, tá? Igrejas que eu assumo aqui abertamente, igrejas que eu faço parte, por exemplo. Quem me conhece sabe que eu sou um pastor reformado. Conheço igrejas, tristemente, igrejas de amigos meus que não se fala do pecado como eu entendo que deveria ser falado. Tá? Ou seja, não se ensina sobre o pecado, não se busca saber sobre o pecado e a deturpação, né, do sola scriptura propriamente dito. A pessoa ela não está nem aí se a Bíblia diz que aquilo é pecado. O que importa é que ela encontra o desejo no coração. Eu vou até falar com voz de locutor, né? Se isso te faz bem, faz. Né? E vai para o inferno de uma vez só. É você que decide, né? Você escolhe o que você vai fazer da sua vida. Mas é isso, cara. A gente ri e brinca aqui, mas é basicamente isso. E é triste porque se você for falar, por exemplo, de uma doutrina, exemplo da depravação total, se você chegar numa igreja que hoje eu vou fazer uma pregação, eu queria tratar com vocês sobre como o homem ele é totalmente depravado. As pessoas não vão gostar, cara. As pessoas não vão gostar. As pessoas vão querer dizer para você que você está sendo... você está com muito ódio no coração a falar isso. Uma coisa que eu recomendo para quem está assistindo essa live, se eu não me engano, é o pastor Josemar Bessa, ele fez uma narração de um sermão que chama-se Pecadores na Mão de um Deus Irado. Escutem esse sermão para que vocês vejam. É uma narração de um sermão
né, que foi pregado, né, não foi originalmente criado pelo pastor Josemar Bessa, mas ele reproduziu, né, ele fez a narrativa desse sermão. Escutem uma pregação dessas que vocês vão ver o quanto a Bíblia trata com punição, né, e com justiça, na verdade, né? Não é questão de Deus estar punindo porque ele não gosta, ele está sendo justo, efetuando o juízo naqueles que escolheram, decidiram abrir o seu coração àquilo que te faz bem, né? Aquilo que se é bom, vai e faz. É nesse caminho que a pessoa vai. Escute um sermão desse para ver se você não vai ser, pelo menos você vai dormir com um comichão na sua orelha, né? Enfim, é isso, cara. Eu estou tentando aqui achar um post que normalmente quando eu coloco o pessoal eles querem me matar na página, mas eu não estou achando aqui agora. É um do pastor Paulo Júnior, que ele fala que a pessoa não é preciosa, coisa nenhuma, que ele é depravado, tudo. O pessoal não gosta dessa arte, não, mas eu não estou achando aqui, não estou achando. Então, esse sermão aí que eu comentei, tá, Júnior, eu dei uma pesquisada aqui, que tem livro dele, que é o Pecadores na Mão de um Deus Irado, do Jonathan Edwards, e o pastor Josemar Bessa, ele fez a narração desse sermão, que dá em torno de 1 hora, né? Tire um tempo na tua vida, você vai assistir, acho que você vai ser bastante edificado. Eu vou colocar na página lá para o pessoal, quem quiser assistir. Tá, legal. Ficar mais fácil também. Mas obrigado pela dica. Imagina. Vamos mais uma pergunta? Vamos lá. Então, bora. Bom, o que podemos então falar, né, para quem nos assiste, para mudarmos, né, a péssima imagem que muitos cristãos têm na sociedade? Cara. Bom, você sabe que de vez em quando eu sou um pouco ácido aqui nas coisas, né? Você, imagina. Tranquilo. Mas eu com todo o amor que tenho, né, no meu coração e respeito que eu tenho a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, eu pediria para que todos nós, a qual eu me incluo, tá, nesse chamado geral, nós precisamos ter um pouco mais de vergonha na nossa cara. Me desculpem a minha franqueza. Nós precisamos ser cristãos mais autênticos. Nós precisamos viver o evangelho de verdade, não mais de forma superficial. Nós precisamos conhecer o Jesus que nós lemos na Bíblia, sabe? Nós deveríamos lutar por uma reputação, não uma reputação moralista, que é o que a gente estava falando aqui no começo. Não se trata de você usar terno, Bíblia debaixo do braço. Não se trata disso. Se trata de você viver o evangelho. Então, a primeira das coisas que eu falaria é isso. Nós precisamos ter a vergonha na cara de sermos cristãos. Nós temos que caminhar com essa perspectiva de olhar para a cruz do Calvário todos os dias das nossas vidas e nos lembrarmos do que é que nós estamos sendo salvos, do que nós fomos salvos, na verdade. Talvez a cada dia que nós acordarmos e relembrarmos que nós estávamos destinados ao inferno e não vamos mais, talvez isso comece a mudar o nosso caráter, comece a mudar o nosso comportamento, né? O que me leva a crer que poucas pessoas refletem sobre isso. Então, quando eu digo aqui para vocês, dizendo assim, olha, temos que ter a vergonha na cara de sermos cristãos, é porque nós estamos num mundo que ou nós somos cristãos íntegros e verdadeiros, ou nada do que nós falarmos aqui vai adiantar. Quer dizer, não adianta nada eu fazer essa live aqui já de mais de 1 hora que nós já estamos, se o meu comportamento, se o meu testemunho perto das pessoas que convivem comigo for um comportamento pior do que uma pessoa que não conhece Cristo. Não vai fazer sentido, entende? Então, assim, é um chamado a uma vida de consciência da missão que nós temos. Porque tem gente, Júnior, que pensa o seguinte, né? Que o ir de pregar o evangelho é só para pastores. Não é. Se você for ler a Bíblia naquele momento, Jesus não estava comissionando apenas os seus 12 apóstolos ali. Ele estava dizendo para todos os discípulos. E aí, como é que uma comunidade cristã se mantinha? Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê o povo de Israel com diversas leis que Deus exigia que esse povo seguisse essas leis, para que justamente pelo o modo de se comportar na sociedade, a forma de tratar diversas circunstâncias, era justamente esta a diferença deste povo eleito e escolhido para com os outros povos aqui deste mundo. É a mesma coisa vigora para nós que somos Igreja de Cristo hoje. Então, no fim das contas, nós chegamos a uma conclusão que os cristãos não entendem
nem o papel que eles têm na sociedade. E isso vai em diversos contextos possíveis. Eu vou te dar um exemplo, qual é a opinião que eu faço quando eu leio a Bíblia sobre essa perspectiva de caráter e testemunho. O cristão deveria ser o melhor funcionário, e não naquele sentido assim, não, vou pisar em todo mundo para ser o cara. Não, ele deveria ser alguém que honrasse o salário que ele ganha, ele deveria abençoar a empresa dele, porque é mediante ao salário que ele recebe da empresa, é que Deus proveu o sustento para ele. Ele deveria ser alguém que fosse homem ou mulher de Deus, digna das posturas que um homem e uma mulher de Deus deveriam ter, segundo a Bíblia. Sabe, é entender que ele não está aqui nesse mundo, não é só para ser rico, né? E aqui eu não estou dizendo que veja bem, eu não estou demonizando o fato de uma pessoa ter uma melhor condição de vida. Eu acho justo, louvável, quem queira trabalhar para conseguir ter uma condição melhor de vida, mas não fazer disso a sua única fonte de riqueza e de alegria. Não fazer disso o seu sustento de fé. Quer dizer, se você ganha 10 mil reais hoje, você está bem. Se amanhã você ganhar 3 mil reais, você não está bem, você perdeu sua fé. Não é isso. Né? Então, o que eu entendo é que as pessoas precisam ter essa dignidade cristã de dizer o seguinte: Senhor, a tua cruz, a obra da cruz, tem algum significado em mim além da salvação? Eu entendo, fui salvo do pecado, o Espírito Santo me convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Agora, eu estou neste mundo em missão, porque este mundo, sim, é passageiro. E aqui nós estamos num lapso de tempo, né, hoje nós temos alguns pontos na nossa vida. 2 pontos que eu tenho certeza que todos nós aqui temos, ou que vamos ter em dado momento, foi o primeiro, que é o nascimento, ou seja, todos nós nascemos, ok? E segundo, todos nós vamos morrer. Isso eu tenho certeza absoluta. Enquanto esses 2 pontos, né, um já aconteceu, que é o nascimento, e o segundo ponto não acontece, nós estamos aqui, não é de passeio. A um verdadeiro cristão, ele saberia que nós estamos aqui a passeio. É por isso que eu insisto na questão de vocês, de nós termos a vergonha na cara suficiente de sermos cristãos. E me parece que para muitos, a renúncia das coisas do mundo é custoso, né? Um exemplo que a Lúcia colocou aqui, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é que isto vai reverberar nas nossas vidas? Se esse versículo que ela bem citou aqui é verdadeiro, ok. Qual é o meu testemunho cristão? Você vê como as coisas são intimamente ligadas uma na outra? Porque isso vai reverberar justamente no meu testemunho. Isso vai reverberar na forma que eu enxergo a vida. A minha vida, eu já falei isso para você várias e várias vezes, eu trabalho muito, mas eu sei que a minha vida não pode ser só trabalho. Isso é uma coisa. Quer dizer, eu tenho diversas atividades, diversas responsabilidades, mas eu sei que além dessas questões eu tenho outras coisas para tratar, que são coisas as quais eu espero que eu nem veja os frutos aqui neste mundo, que eu espero que fiquem para outras gerações. Então, assim, eu entendo que o que falta aos cristãos é essa vergonha na cara, que ela parte de uma profunda convicção de quem nós somos e para onde nós estamos indo. Então, o primeiro dos pontos é que somos pecadores perdoados, esse é o que nós somos, né? E para onde nós estamos indo? Estamos indo para o céu mediante a uma graça que nós não merecemos. Ponto. Uma vez que nós não merecemos, nós vamos nos esforçar para levar esta graça para outras pessoas. E com esta graça que nós recebemos, pelo próprio nome que já diz, a graça, né, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos use para levar esta mesma graça a outras pessoas, também mostrando que isso é verdadeiro, que esta graça ela existe mediante o nosso comportamento, mediante o nosso entendimento da vida, que a vida não é só ganhar dinheiro, que a vida não é só, né, encher os bolsos de grana, e que a vida é muito mais do que a gente pensa em uma perspectiva mínima ou imediata. A nossa vida, o nosso olhar deve estar sempre nas coisas além desta vida, que é a nossa eternidade com Cristo. Então, o que eu posso dizer? Posso dizer isso. Posso dizer que eu espero que realmente quem assista aqui essa live, que você fique bastante incomodado com tudo isso que nós falamos, para que você tenha a vergonha na cara o suficiente de ser um cristão verdadeiro, não porque eu acho que você tem que ser, não porque você tem que provar alguma coisa para mim, porque não se trata disso, né? Mas porque você entendeu que você foi salvo do inferno e que você gostaria de viver uma vida honesta diante de Deus, uma vida que assume as suas responsabilidades como cristão, né? Olha, eu tô aqui diante de Cristo, eu tenho uma missão, ok?
Seja lá qual for, viu? As pessoas... Isso é uma coisa que eu... Só um pequeno parênteses aqui, ó, Júnior. As pessoas acham que a missão é só aquela que você vende tudo e vai para uma região de fome, alguma coisa assim, para você poder pregar o evangelho. A missão, ela pode ser dentro da tua casa. A missão, ela pode ser com o teu vizinho. A missão pode ser só você, ser você e tua esposa, por exemplo. Essa pode ser a tua missão. Então, assuma essa tua missão com a dignidade que um verdadeiro homem tem que ter, no sentido de eu vou para cima disso, eu entendi, é custoso, é dolorido, vai custar muita coisa dentro do meu coração, eu vou ter que ser trabalhado, lapidado, muitas vezes humilhado diante de Deus, mas eu vou honrar esta cruz do Calvário que me salvou do inferno e tem um significado na minha vida. Esse é o chamado da vergonha na cara que eu estou dizendo aqui. É isso que a gente precisa colocar em prática. Ler a Bíblia, obviamente, porque na Bíblia você vai encontrar exemplos e exemplos e exemplos, tanto de Jesus falando, como diversas outras passagens, da importância desse testemunho cristão, né, da importância de desejar não viver no pecado e de correr com tudo que não tenha nada a ver com o pecado, né, fugir do pecado, que essa é a palavra verdadeira que melhor cabe aqui, e dê um testemunho que seja honesto, verdadeiro, longe do falso moralismo, tá? Não pense em você que Deus ele se convence com seu terno gravata e com as suas frases falsas de efeito. Deus não se convence com isso. Ele sabe o que tem no seu coração. Isso é importantíssimo. Não tente fazer de Deus um idiota, porque você não vai conseguir. Acho que esse é o ponto aqui. Enquanto você estava falando aqui, né, explicando, respondendo, melhor dizendo, acho que foi a primeira pergunta, não lembro, como se fosse que a pessoa, às vezes ela cai, né, muitas vezes, como se fosse, porque ela quer mesmo, né? Aí eu lembrei que um dia eu postei na página, na Louvor Genuíno, Sim. E como, pelo menos, lutar contra isso, né? Aí porque assim, o pensamento vem, é inevitável, vai vir o povo, né? E só que assim, se você fica ali alimentando isso, vai chegar uma hora que você vai cair, não adianta. Claro. Só que aí um dia eu postei na página a seguinte coisa, que ao invés de você ficar alimentando isso, que tal que na hora que chegar esse pensamento na sua cabeça, você lembre da seguinte coisa e comece, não precisa cantar, mas mentalmente você começa a fazer assim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Você vai ficar com tanta vergonha daquilo que você pretendia fazer, isso vai passar. Porque é quase que impossível chegar a um pensamento, né? Não, faz isso. Vem com o pessoal, tem aqueles memes, né? Que chega o diabinho aqui do lado da pessoa, assim, isso, vai lá, faz isso, né? É praticamente impossível chegar isso na sua mente. Eu lembrei de um... Assim, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. E você ainda querer pecar, você vai falar, meu Deus, o que eu ia fazer? Então, assim, se você quebra, você vira, né, essa chave, é praticamente impossível. Você vai ficar com vergonha. Você vai ficar com, sabe, eu ia fazer isso mesmo? Então, assim, é uma estratégia simples, sim, mas que funciona. Olha, eu lembrei de uma coisa engraçada que não lembro se foi contigo ou foi em alguma... Eu lembro que eu já comentei isso em alguma live, mas vocês me desculpem, assim, até por ser que é muito, né, engraçado uma coisa dessa. Uma vez eu aconselhando um rapaz que estava com um problema de pornografia, mas era solteiro, tal, né, naquela coisa toda, e que falava que ele ia para o banheiro com o celular, né, e aí ele se masturbava, muito preso na masturbação, tal. E aí ele falou assim, Marco, mas aí o que eu faço? Eu falei, não faz, né? Ah, mas como é que eu não vou fazer? Eu falei, cara, faz o seguinte, assim, a não ser que você tenha esse nível de perversão, vai no banheiro, pega lá um salmo, pega o Salmo 100 e começa a ler o Salmo 100. Se você conseguir se masturbar além do Salmo 100, você tem algum problema mental. Aí o cara começou a rir. Porque é exatamente isso que você tá falando, cara. É exatamente o que você tá falando. Então, claramente, o cara, se ele vai com um celular para no banheiro, ele vai acessar coisas pornográficas, é óbvio que ele vai querer se masturbar e ele vai consumar. Agora, é por isso que eu sempre digo da questão de evitar a situação. O cara, ele concebe o pecado no coração, ele já vai para fazer isso. Se o cara fala, não, ele tá tentado, ele tá lutando da tentação. Ó, assim,
E é outra coisa que eu já falei isso aqui em outras lives, né? O cara, mas eu fui tentado e não resisti. Olha, a Bíblia, então, para esse cara deve ser mentirosa, porque ela diz que ninguém aqui é tentado além das nossas capacidades, tá? E é o que o próprio Deus não permitiria vir sobre nós uma tentação que fosse sobre-humana. Tá? Isso é bíblico, isso. Então, o cara que diz assim, porque a carne prevaleceu, é porque quis. Porque é exatamente o que você falou. Se o cara canta um hino, se o cara pega uma Bíblia, né, e o cara lê um versículo, estas coisas perdem o espaço dentro do coração da pessoa. Muda, né? A chavinha na hora muda. Quebra aquele pensamento, aquele momento, a pessoa, tipo, volta e diz, opa, não. Exato. E foi o que eu falei pro cara. Eu falei assim, a não sei que você fala assim, eu peguei e falei, até brinquei, assim, foi um pouco mais incisivo com ele. Ele falou, eu desafio você, a hora que você estiver naquela fissura de assistir uma pornografia, que você quer estar louco para se masturbar, pega lá uma Bíblia, Salmo 91, Salmo 100, abre em qualquer texto. Eu quero ver você se masturbar com isso na mão. Aí ele ficou meio, nunca pensei por esse lado. Por quê? Porque ele está realmente alimentando a mente, o coração com coisas que ele quer para ter um prazer momentâneo para depois ficar naquele círculo vicioso. Eu vou lá, peço perdão, aí me sinto mal, me sinto culpado, não quero ir na igreja, aquela velha história de sempre que nós já conhecemos e falamos aqui nessa live. Então, o resumo da ópera, eu entendo que é esse aí, é a profunda consciência do perdão que Deus nos concede mediante a graça, é o entendimento um pouco mais profundo da obra de redenção da cruz, é entender o que é o evangelho, qual era a boa notícia, a má notícia, entender o que significa, né, esse arrependei-vos, e viver uma vida que tenha sentido com isso, que tenha coerência com essas coisas, e não com falso moralismo. É como eu falei aqui, né, não é o seu terno, não é a tua Bíblia debaixo do braço que convence alguma pessoa de bom testemunho, não é isso. Então, o que eu espero é que haja, de fato, aí essa ética no que diz respeito do comportamento cristão, que é uma ética que ela tem só um viés, um só. Qual é o viés da ética do comportamento cristão? É viver para a glória de Deus. É viver para a glória de Deus. Então eu vivo uma vida que glorifica a Deus em todos os contextos que eu esteja relacionado. E isso eu acho que se a gente pode reduzir ou resumir tudo que nós tratamos aqui, claro que com essa riqueza de detalhes que nós falamos aqui, é que a ética do comportamento cristão consiste nessa consciência. Eu preciso viver uma vida que glorifique a Deus. Por quê? Porque ele me salvou do pecado e do inferno, ele me justificou, ele me deu a salvação pela graça. Então eu entendo que eu já não vivo mais pelos meus meros caprichos, eu entendo que eu tenho uma missão aqui, e que uma missão dessa pode ser, sim, dar um bom testemunho, pregar o evangelho para uma outra pessoa. Né? Então, é isso, cara. Basicamente é isso. Antes de fazer um último pedido, claro. Que tem uma pessoa aqui na live que eu conheço, tá? É o Alex Mendes. Não sei se ele ainda está aqui, nos assistindo, mas é uma pessoa também que eu aprendi e aprendo bastante, que quando vem aquelas perguntas bem, né, difíceis na página, né? Porque assim, existem, a minha humilde opinião, existem dois tipos de pessoas, né? Existem aquelas que gostam, e não tem nada de errado nisso, tá? Deixando bem claro isso, que primeiro gostam de estudar bastante sobre o assunto, né? Claro. Saber bem mesmo, para depois seguir em frente. E sair batendo aqui, falando e pregando, não tem nada de errado nisso. Eu sou a segunda pessoa. A segunda pessoa que o pouco conhecimento que está aprendendo dia após dia, eu sou aquele que, assim, eu me lanço, lá, me jogo lá na guerra, porém, eu uso um pouquinho da inteligência aqui, sabe? Né? Eu tenho alguns universitários atrás aqui que, quando chegam algumas perguntas que estão, né, um pouco além daquilo que eu tenho aprendido, eu peço ajuda. E uma dessas pessoas, além do pastor Marco aqui, é o Alex Mendes aqui, que também, de vez em quando, ele me ajuda aqui. Então, eu gostaria, vou jogar ele numa, né? Eu gostaria de aproveitar e pedir para ele se ele aceitaria de fazer uma live com a gente também aqui. Legal. Ele é presbiteriano. Eu gostaria. Ele é tipo o Marco da vida, sabe? Bem, quando precisa assim, ácido, ele é também. Eu gostaria de saber se ele aceitaria fazer uma live conosco. Eu fico imaginando uma live com os três. Não, contem comigo.
Só peço que tenha aquela velha paciência, tá, Júnior? Porque Sem problema. você sabe que a correria é grande, mas vamos, cara, vai ser legal, a gente define um tema, bate um papo e vamos conversar, sim, sem problemas. Da minha parte, estamos aqui. Viu, Alex? Se você estiver assistindo, ó, já deixa aqui no comentário que eu vou colocar aqui você falando que vai fazer a live. Então, estou esperando aqui, tá? Legal. Meu último pedido para você, Marcos, é se você poderia fazer uma oração. Claro, mano. Né, que estão aqui nos assistindo, para mim, Sem também, dúvida. todos nós. Vamos orar aqui, claro, sem problema nenhum. Tá certo. Vamos orar e vamos... Amém. Vamos orar. Senhor amado, nós aqui juntos estamos orando. Ao longo dessa última hora, nós falamos, ó Pai, sobre as questões que são relacionadas à tua igreja, ao comportamento cristão. E nós, Senhor, nos colocamos diante de ti, pedindo que a tua misericórdia nos alcance, para que nós não venhamos dar mau testemunhos de ti. Justamente nós nos colocamos debaixo da tua santa e poderosa mão, da tua presença, para que nós também sejamos transformados naqueles nossos pecados, ou naquilo que nosso caráter precisa transformado, e a renúncia que se faz necessária. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude com isso, Senhor, porque nós sabemos, o Senhor sabe que tem dias que são muito duros e muito difíceis. Te peço também, Senhor, que o Senhor nos ajude a ter a vergonha na cara o suficiente, Pai, de sermos teus filhos, de vivermos como teus filhos, como teus servos, de entendermos a cada dia, todos os dias das nossas vidas, o que a tua obra significa para nós, o que a obra da redenção da cruz significa para as nossas vidas, e que nós, ó Senhor, possamos juntos caminhar em direção à tua cruz a cada dia, que nós possamos abrir mão do nosso ego, que possamos abrir mão dos nossos pecados, das nossas falhas, das deformações do nosso caráter, para que possamos a cada dia ser lapidados por ti, mediante a tua maravilhosa graça. Que eu te peço, Senhor, que tudo que nós falamos aqui esta noite seja para a edificação da igreja, que este sim é o nosso objetivo, e que os teus filhos que nos ouviram e que estão orando conosco neste momento possam ter um acolhimento dentro do coração de cada um sobre essas palavras que nós ministramos aqui, com um único objetivo, que é o que nós sempre, sempre, sempre pedimos, Senhor, que tudo isso aqui seja única e exclusivamente para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só, já respondeu. Vamos lá, vamos ver aqui. Olha lá. Tá marcado, hein? Vou conversar com você depois para a gente ver um dia aqui. E quem sabe uma live com os três aqui. Vai ser bem legal. Pastor Marco, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, de coração, por ter aceitado esse convite. Mais uma vez, estar aqui conosco, né? Tamo juntão aí. Eu tenho aprendido muito. Então, o que eu tenho aprendido, que eu gosto de transmitir, de passar aqui. Não sou perfeito, como nós já falamos desde a primeira pergunta, ninguém aqui é perfeito. Né? Então, realmente, que Deus te abençoe e que a gente possa fazer, né, outras e outras lives aqui. Sim, sempre juntos aí, mano. Pode deixar que a gente não perde contato nunca. E vamos que vamos. Tá certo, gente. Só para deixar bem claro aqui, Cadê? Deixa eu tirar aqui o... Você tem um canal, né, também no YouTube, não é isso? Isso, peço por gentileza, pessoal. Eu tenho, já deixei bastante, eu tenho algumas reflexões aí que eu tenho feito. Na verdade, é um projeto bem audacioso, viu, Júnior? A gente queria fazer uma reflexão de todos os capítulos da Bíblia, né? Então, a gente começou aí no Pentateuco, terminei Gênesis, o Êxodo, o Levítico tá rodando aí, e logo mais começo a gravar os números, né? Então, tá rodando, é bem exaustivo isso, mas tá lá. São reflexões diárias, com os capítulos da Bíblia, mas lá no nosso canal do YouTube também tem cursos, tem esse curso que eu falei, Discipulado do Evangelho Negociável, tem o curso dos 5 solas na vida do cristão, então todas as aulas são gratuitas, tá tudo lá, pode ir lá assistir, que eu acho que vai ser um material que é bênção para a vida de vocês, né? Nosso canal está disponível, tem sessões de perguntas, um monte de gente que manda perguntas mais comuns, né? Exemplo, pode fazer tatuagem, não pode, essas coisas todas, tá tudo respondido lá. A gente, esse ano de 2020 que passou, a gente trabalhou bastante no YouTube, gravei bastante vídeos, e esse ano aqui de 2021 também vai ser bem produtivo, né? Então, compartilhem lá, conheçam, né? Nós temos aí as nossas mídias sociais, hoje a gente está no Instagram, no Face,
Twitter, Tumblr, então, onde você imaginar, tem o nosso site também. Nosso site chegou na incrível marca aí de 700 textos, para a glória de Deus, ou seja, tem mais de 2 milhões de acessos. Eu acho que nós estamos produzindo, deixando livre, que tudo isso é gratuito, obviamente, para que as pessoas tenham conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Nós pregamos o evangelho, a nossa primazia sempre será o evangelho, é por isso que chama-se evangelho negociável, pelo óbvio, né? Então, o evangelho nós não negociamos e está lá. Então, conheçam e, enfim, sintam-se livres para críticas, sugestões, tudo que vocês quiserem aí. Tá certo, muito obrigado. Mas antes de terminar, gente, você que ainda não está nos seguindo lá no nosso canal, também no Telegram, tá? Nós estamos também no Telegram. Então, assim, coisas que eu sei que vão ser bloqueadas, tanto no YouTube como no Facebook, a gente joga lá, entendeu? Isso. Então, já estamos com quase 2.000 pessoas lá, se eu não me engano. Legal. Então, deixa aqui o meu convite para vocês, tá? Então segue a gente lá também. Tá aqui, a gente também, viu, Júnior? Nós temos um canal no Telegram também lá, tá? Depois eu posso passar para você, se quiser jogar no teu grupo aí. Nós temos um Telegram nosso também, um WhatsApp nosso lá, enfim. Pode chegar beleza. lá. Normalmente beleza? É o t.me / o que é? Evangelho Negociável? Cara, deixa eu pegar aqui para te falar. Ó, você vê como... É que é tanta mídia, mano, que eu não lembro mais de cabeça, mas vamos lá. No Instagram, tá? É que eu t.me, Evangelho Negociável, tudo junto, sem acento. Beleza. Então, gente, Evangelho Negociável direto. Os dois canais aí, já tá. Legal. Tá bom? Beleza? É isso aí, meu velho. Muito obrigado por todos vocês que ficaram até agora, 1h e 25 minutos de live. Tá? Obrigado mesmo. Desculpa no começo que deu aquele probleminha, mas foi bênção. Com certeza, eu tenho certeza que Deus, né, deve ter falado com muitas pessoas, e comigo principalmente, porque nós aprendemos, não adianta querer. Por isso que eu falo assim, o que eu aprendo, às vezes, com o pastor Marcos, né, que ele às vezes eu pergunto algumas coisas, eu gosto de jogar na página, eu gosto de, saber o que eu estou aprendendo, eu passo. Ficar retendo isso, não. Tem que passar, não adianta. Então, pastor Marcos, muito obrigado mais uma vez, tá? Amém. Que Deus abençoe. E já fica o convite para todos. Próximas lives, tá bom? Beleza. Agradecer o pessoal aí que eu vi lá do Evangelho Negociável, que veio aí, a Ellen, a Renata, a Gislaine, todo mundo. Beijo para vocês todos e tamo junto, mano. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Valeu.